Olá, eu sou o professor Jorge Cortez, aqui da FGD, e continuamos com o nosso curso de QGIS para Agricultura de Precisão. Nas últimas aulas, nós fizemos a geração de zona de manejo com o Smart Map, depois com o software MZA, que resultou nessa imagem aí, um MZA com 4 zonas. E hoje nós vamos trabalhar, já estamos caminhando para a parte final do nosso curso de QGIS para Agricultura de Precisão, sobre dados de GNSS. Hoje nós temos muitos complementos e app que transformam o nosso smartphone em um GNSS, um Sistema Global de Navegação por Satélite. Posso utilizar os famosos Garmin, posso, como outros da Trimble também posso, claro. O objetivo é entender a estrutura desses arquivos. Entendendo essa estrutura dos arquivos salvos lá no app ou no GNSS, você consegue criar arquivos aqui no QGIS e importar, exportar para o app ou GNSS, e o processo inverso também. Você pega os dados salvos lá do app ou do GNSS e abre aqui no QGIS. Eu tenho utilizado no meu smartphone, já está conectado aqui ao computador, o pacote do C7 Campeiro, desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria, a qual eu recomendo que todos utilizem. Isso é gratuito e é um excelente, tem vários complementos, vários apps. Eu utilizo apenas dois deles: o C7 GPS Dados e o C7 GPS Malha. O C7 GPS Dados eu uso para fazer marcação de pontos e contorno de áreas, enquanto que o C7 GPS Malha eu utilizo eles para fazer a geração da malha amostral e a navegação a campo. Então, quando eu instalo o C7 GPS Dados, aqui estou conectado, aqui vocês estão vendo a estrutura do meu smartphone conectado aqui, vocês estão vendo aqui que ele instala uma pasta Campeiro. Ao instalar essa pasta Campeiro, ele cria subpastas, onde eu tenho os arquivos, onde ele salva a extensão KML dessa área. Então ele salva aqui todas os KMLs que eu fiz aqui, que eu trabalhei, então está salvo aqui. Esse BD é uma pasta dele, do software. Na pasta coordenadas, ele salva o contorno da área no formato TXT, separado por vírgula, onde o espaçador decimal é a vírgula. Vamos pegar aqui um da FAECA, dos meus experimentos, que eu fiz o contorno deles lá. Então tem aqui a estrutura do arquivo: latitude, longitude, longitude em graus decimais e depois em UTM, a altitude do local e a identificação do ponto. Então tá aqui, esse aqui é um arquivo com 14 pontos. Esse outro aqui que eu fiz lá, eu tenho um total de muitos pontos aqui que eu não identifiquei e ele apareceu como X. Esse que é o X aqui, provavelmente é o contorno, como está demonstrado aqui, é o contorno da área aqui. Então, vamos pegar esse arquivo de contorno e colocar ele lá na minha pasta de trabalho, que eu chamei de GNSS. Então, eu coloquei aqui. Voltando para o meu smartphone, eu tenho a pasta pontos malha. Essa pasta pontos malha, eu posso utilizar ela para fazer a navegação. Então eu fui a campo com o meu app, C7 GPS Dados, fiz o contorno da área e gerei uma malha amostral pelo próprio app e fiz a navegação a campo. Como posso fazer o contrário também, gerar no QGIS e exportar para o app. Então quando eu clico aqui nesse arquivo de malha de navegação, eu tenho lat-long, e eu tenho o valor 0, que seria da altitude, e o ID do ponto aqui. Tá? Então essa é a estrutura. Então essa é a estrutura. Se eu quiser levar para o QGIS e trazer para o app, eu tenho que ser nessa estrutura. Se eu quiser levar para o QGIS, eu tenho um detalhe a observar. Tá? Então eu vou copiar um arquivo desses aqui e vou colocar na minha pasta de trabalho GNSS. Então eu tenho um lá da fazenda experimental, que é o contorno, e tenho outros aqui. Então vamos para o QGIS. Aqui no QGIS eu vou fazer a importação, gerenciador de fonte de dados, vou procurar a pasta do GNSS, vou abrir primeiro esse da Cassava, só para vocês verem o detalhe. Vou abrir.
Olha o que aconteceu. Ele é um arquivo, né, que estava em TXT, separado por vírgula, ó, ele entende. Eu tenho esse problema da primeira linha aqui, ó. Então aqui não tem, ó. Veja que eu tenho essa opção aqui, ó. Opções de gravação. Primeiro registro tem nomes e campos. No nosso caso não tem. A primeira linha é uma linha sem nada, né? Não tem a primeira linha, na verdade. Então eu sei que a latitude, ele trabalha primeiro com lat e depois com longitude. Tá? Isso em WGS 84, ou poderia utilizar o campo 3 aqui para a latitude e o campo 4 aqui para a latitude, a longitude, e o 3 para a latitude, e eu iria colocar aqui justamente no WGS 84, zona 21S. Vamos ver se ele reconhece assim. Se ele não reconhecer, a gente volta ele para o lat-long, que talvez seria o mais correto aqui, a gente tentar importar como WGS 84, utilizando aqui os graus decimais. Vamos ver se ele importa já direto nessas coordenadas. Nosso projeto está nesse. Vamos tentar adicionar. Adicionar. Close. Vamos pedir para ele aproximar a camada. Ó, então ele aproximou a camada, ele reconheceu a camada, reconheceu os pontos. Se eu abrir a tabela de atributos, está aqui a latitude, a longitude, né? Essa é a sequência da estrutura dele, o campo que seria a altitude e o ID do ponto. Eu posso dar um duplo clique, ir aqui em simbologia ou em rótulos, pedir rótulos individuais, pedir para ele numerar pelo último campo 6, que é o ID. Aplicar, ok. Então aqui eu tenho a minha malha amostral que eu utilizei para navegação. Então veja, o que está faltando nessa área aqui? Eu posso fazer um arquivo, uma outra malha para essa área e levar para lá. Fazer o contorno que está faltando, provavelmente tem lá no C7. Vamos ver o outro arquivo. O outro arquivo era um arquivo de contorno, diferente desse que era um arquivo de malha. Eu vou abrir ele aqui, mesma coisa, ele já entendeu aqui, eu só preciso identificar para ele que a longitude é o 4 e a latitude é o 3, considerando esse projeto. Vou adicionar, close. Lembrando que são áreas diferentes, eu vou pedir para ele aproximar aqui. Tá? Eu vou relembrar aqui, nós estamos na FAECA aqui, ó. Essa aqui é uma área dentro da FAECA, que é a minha área experimental. Vou atualizar aqui o Google Satélite para vocês lembrarem que nós fizemos o trabalho desse talhão aqui. Esse aqui é o meu experimento 1, onde a gente fez um contorno dele aqui, tá? Considerando as estacas onde estão, o perímetro dele, considerando o estaqueamento da área, tá? Então aqui estava no meio entre os dois experimentos, e aqui as estacas estavam aqui, o processo de semeadura passou um pouquinho da área experimental. Tá? Então, esse aqui é o contorno da áreas em TXT, né? Arquivo CSV. Eu posso fazer um contorno similar a esse e levar para lá. Por exemplo, posso fazer o contorno deste lado aqui e colocar lá no aplicativo, tipo um formato TXT. E posso também gerar uma outra malha amostral e colocar lá. Então, vamos utilizar este contorno aqui e gerar uma malha amostral para colocar lá no C7. O que eu quero fazer? Eu quero gerar uma malha amostral em função do meu contorno. A primeira coisa que eu posso fazer aqui é pontos para linha. Então, vetor, geoprocessamento, vamos ver aqui, geometria, pontos para linhas. Acho que ele não tem aqui, a gente vai ter que procurar na caixa de ferramentas, processar, pontos para linhas. Experimento 1, contorno certo, campo de ordenação, vou colocar o 6, que é o ID, que eu acredito que ele seguiu essa ordem, e vou mandar ele executar como teste. Então veja que ele fez exatamente o caminhamento aqui, ó, e fechou esse polígono. Então tá aqui o polígono. Então eu tenho agora um polígono, não, desculpa, ele é um arquivo de linha. Eu vou pegar agora esse arquivo de linha, eu tenho aqui a opção agora
geometria aqui, geometria linhas para polígonos, é esse caminho. Eu vou gerar um polígono, eu vou salvar no arquivo aqui dentro da minha pasta GNSS. Eu vou colocar contorno, contorno, experimento 1. Salvar e executar. Close. Posso tirar esse caminhamento, remover a camada. Pronto, eu tenho o contorno do meu experimento 1, que era esse arquivo de pontos original aqui. O que eu vou fazer agora? Eu quero fazer uma malha amostral. Nós já vimos nas aulas anteriores como fazer uma malha amostral. Então eu vou aqui, vetor, investigar, criar. Vou criar uma malha de pontos regulares aqui, tá? A camada de entrada vai ser o nosso contorno ali. Temos que achar ele aqui no nosso monte de passos, contorno experimento 1, que é esse daqui. Espaçamento do ponto. Isso aqui é uma área pequena, de 1 hectare. Colocar 10 metros aqui, cada 10 metros. O espaçamento e canto inicial, 10 metros também, porque ele vai começar no pontinho, ele dá uma variação de 10 metros. Vou pedir para salvar no arquivo como grade experimento 1. Um detalhe aqui para a gente já entender: grade experimento 1 tracinho malha, porque depois nós vamos precisar desse M maiúsculo lá no final, lá depois, para importar ele para o C7. Salvar, executar, close. Então ele gerou a malha aqui, vocês estão vendo a malha. Eu posso clicar nessa malha, clicar em editar. Eu posso clicar aqui em rotacionar feição. Eu estou com a minha barra de digitalização avançada, senão você vem aqui em editar, rotacionar feições, tá? Vou rotacionar essa feição. Vamos selecionar ela primeiro. Seleciono ela, pronto. Agora eu vou clicar em rotacionar. Vou clicar aqui em um ponto e vou girar. Pronto. Vou clicar em mover feição. Vou arrastar ela um pouquinho para baixo. Ó, estão vendo que eu estou movimentando? Eu cliquei para movimentar. Agora eu estou clicando aqui para soltar aqui um pouquinho. Achei mais ou menos isso. Vou pedir para ele desmarcar. Eu tenho alguns pontos sobrando aqui do meu contorno. Eu vou clicar em selecionar e vou marcar esses pontos aqui. Eu selecionei por... Posso clicar aqui, ó, traço livre. Aí você tenha cuidado que à medida que você for fazendo aqui, ele vai marcando os pontos. Opa, cliquei errado. Marcou os pontos, cliquei com esquerdo. Cliquei em deletar, ele apagou. Vou fechar a camada, salvei. Pronto, então tem uma grade. Vou clicar nela, vou abrir a tabela de atributos, vou adicionar. O que eu vou fazer? Lembra a sequência, eu tenho que fazer lat long, long lat. O detalhe é que aqui eu estou em UTM, então eu vou clicar aqui, eu tenho que sempre fazer a latitude primeiro, lat, número decimal real, 8 casos após a vírgula, geometria, latitude é Y, ok. Vou pedir para calcular agora a longitude, decimal real, 8 casos após a vírgula, geometria X, ok. Então tenho latitude e longitude. Eu tenho o campo ID e eu tenho que criar mais um campo aqui, que seria o campo altitude, que na verdade ele vai ser 0, tá? Número inteiro. Vou só pedir para ele criar. Ok, 0, pronto. E aí ele entendeu. E eu preciso lat long em graus decimais. Aqui eu não tenho como fazer isso. Vou salvar, vou fechar, vou clicar com o botão direito, exportar, salvar feição como.
Vou salvar ainda como shapefile, tá? E vou salvar na nossa pastinha de GNSS que nós estamos trabalhando. É uma grade do experimento 1. Vou deixar o tracinho lá no final, estou pondo todo junto, o TM. Ó, ele estava em UTM, agora eu vou para WGS. Salvar. E aqui eu vou mudar agora, ó, para WGS84. Ó, mudei o SRC para WGS84, ok. Então ele exportou para WGS84. Agora eu vou clicar aqui nela, vir na tabela de atributos, editar, clicar para editar, vou na calculadora de campo. O que eu vou fazer? Vou calcular lat, decimal real, 8 casas após a vírgula, geometria, y, ok. É porque o nome aqui, tá, gente? Um errinho do nome, latitude, longitude, criando o próximo longitude, decimal real, 8 casas após a vírgula, geometria, longitude é x, ok. Então agora eu tenho todos os campos que eu preciso apenas ordená-los. O ID vai ser o último, latitude aqui vai ser o primeiro, esse longitude vai ser o segundo, lat longe, altitude D, tá? E o ID é o último. Ok, então essa é a sequência que ele precisa lá para o nossos app, no caso que eu estou utilizando, que é o C7 GPS dados. Que é aqui o C7 GPS malha aqui. Então eu vou salvar a camada, salvei. Pronto. Então agora aqui eu vou clicar com o botão direito, exportar, salvar a feição como. Vou salvar ele como CSV. E não tem opção aqui de TXT, mas vou salvar ele como CSV. Nome do arquivo. Eu vou salvar ele com a grade. Grade WGS malha ao final. Salvar. WGS 84, ok. Pronto. Agora eu vou lá na minha pasta do GNSS que salvou esse arquivo separados por vírgula. Vou dar um duplo clique nele. Ele abriu aqui. Eu preciso, veja que ele seguiu a ordem que estava lá. Então eu vou reorganizar ela aqui. Lembrando que o ID é o último. O primeiro é a latitude. Esse aqui eu vou tirar, colocar para cá. A longitude é o segundo. A longitude. Então vou tirar esse daqui, então organizar. Então agora eu tenho, ó. Então veja, eu tenho lat long, a altitude e o ID. Então essa é a sequência, tá? Essa é a sequência que eu preciso. Eu vou clicar em salvar como e vou salvar ela como TXT. Texto separado por vírgula. Ele não tem texto separado por vírgula aqui, tá vendo? Não tem. O que eu vou fazer? Eu vou fazer texto separado por tabulação. Não tem problema. E vou colocar aqui como a mesma coisa do nome. Grade experimento 1, WGS, belezinha. Só que em texto. Pronto. Posso fechar aqui. Venho na pastinha. Agora eu tenho aqui, ó, um grade experimento 1 do tipo texto. Eu vou dar um duplo clique, ele vai abrir. Veja que ele abriu. No lugar do espaço, eu vou marcar o espaço, vir em editar, substituir espaço por vírgula, substituir tudo. Ótimo. Outra coisa que eu tenho que tirar aqui é essa primeira linha, porque o C7 não reconhece a primeira linha. Então vou tirar aqui a primeira linha. Pronto. E agora arquivo, salvar. Pronto.
Agora eu tenho um arquivo de malha que eu posso vir aqui, copiei ele, vou vir na minha pasta aqui de pontos malha, inserir ele aqui, ele segue a mesma estrutura dos demais que estão aqui e eu consigo ler agora lá na hora que eu abrir o meu app. Tá? Para o contorno, então fizemos gerando uma grade aqui e importando para o C7. Para esse daqui, nós precisamos fazer um contorno. Podemos fazer um contorno aqui rapidamente, criando uma camada, nova camada shapefile. Vou salvar aqui no meu GNSS, contorno área. Vou colocar contorno fazenda, salvar. Vai ser que tipo de geometria? Vai ser um polígono, tá? WGS84. Posso fazer em WGS84, mas a estrutura de arquivos ela é idêntica no arquivo TXT, que eu vou transformar de linha, tá? Polígono para linha, linhas para ponto. Ou eu posso fazer um arquivo do tipo linha já direto e depois eu faço só linha para pontos. Vou deixar em WGS84. Poderia ser polígono ou poderia ser linha, tá? Tradicionalmente a gente faz contorno com polígono, então vou deixar polígono, tá? Ok? A gente faz uma transformação a mais. Então contorno, vou clicar em edição, ele abre aqui para adicionar o polígono. Eu vou fazer bem singelo aqui, só acompanhando os pontos, tá? Vou habilitar o Google aqui para a gente ver aqui a área. Pronto. Cliquei com o botão direito, polígono 1, não precisaria ter colocado nada, pronto. Então, fiz o meu contorno da minha área aqui, vou pedir para aproximar a ela. Então, tem aqui o meu contorno, pronto. Só que esse contorno está em shape e lá no complemento a gente precisa de TXT ou KML. Então, eu posso vir aqui com o botão direito, exportar, salvar feição como e exportar em KML. Então, vou dar um nome similar ao que a gente está fazendo, contorno fazenda. Fazendo. Vamos olhar a pastinha lá, ver se tem algum tipo de complemento necessário. Não, é só o nome mesmo, de qualquer forma. Então voltamos ao QGIS. Então contorno KML, salvar. WGS84, ok. Pronto, salvei o meu contorno dessa área. Esse contorno está em KML aqui, ó. KML. E esse outro aqui está em shape. Tá? Para eu fazer um arquivo de texto, eu preciso pegar esse polígono aqui e transformar ele de pontos de polígono para linha e linha para pontos. Eu não tenho direto polígonos para pontos. Vamos ver se a gente tem aqui, ó. Polígono para pontos. Olha, não tenho aqui. As opções que eu tenho no arquivo vetor aqui em geometrias é polígonos para linha e depois de linhas para os polígonos. A gente tem outra opção ali na caixa de ferramentas de linhas para os pontos. Então esse contorno aqui eu vou fazer ele, então continuando aqui, eu vou vir aqui em analisar geometrias, polígonos para linha. Executar, close. Então ele gerou uma linha. Agora eu vou colocar esses pontos ao longo da geometria. De quantos em quantos metros? Ah, esse aqui é o detalhe. Eu tenho que passar para WGS 84. Eu tenho que passar para o UTM. Então, fazendo esse contorno aqui, eu vou tornar permanente em shapefile. Vou salvar ela como contorno fazenda. Contorno fazenda do tipo linha, tá? Vou deixar registrado aqui, salvar. Ok. Ela tá em WGS84, eu vou exportar, salvar feição como. Eu vou salvar ela para o TM, contorno fazenda linhas, UTM. Salvar, ok. Vou remover essa. Então agora eu vou pontos ao longo da geometria. Então, contorno linha.
De quantos em quantos metros eu quero um ponto? 10 metros? 10 metros acho que vai ficar muito. Cada 1 metro? 1 metro. Executar. Close. Então veja, eu tenho um ponto a cada metro ao longo da geometria. Pontos ao longo da geometria. Então tá aqui, eu criei um monte de pontos aqui no interior, né, nessa área aqui que eu estou trabalhando. O que eu vou fazer agora? Eu vou torná-la permanente, porque eu fiz como teste. Contornos, fazenda, contorno. Agora não é mais linha, né? É pontos, fazenda do tipo pontos. Tá em UTM, salvar. Ok. Então tá aqui o nosso contorno. O que eu preciso fazer? Abrir a tabela de atributos. Tem um monte de dados aqui que eu não utilizo. A gente vai depois organizar essa tabela para ir para lá, naquela estrutura que a gente precisa. Vamos colocar em edição. Eu preciso criar aqui uma latitude, decimal real, geometria y, criando a latitude, criando agora a longitude, decimal real, 8 casas após a vírgula, geometria, longitude é x. Ok. Eu posso já utilizar um campo deste id que eu tenho aqui, de distância. Tá? Esse de distância aqui pode ser até o próprio id lá do ponto, não há problema com relação a isso. Eu já tenho aqui o lat long nas coordenadas que eu preciso. Eu vou atualizar esse lat long aqui, essa latitude aqui, porque ela ficou com 3 casas após a vírgula. Só eu vou criar uma outra e excluir aquela, tá? Latitude, decimal real, 8 casas após a vírgula, geometria, latitude é y. Ok. Agora eu vou vir excluir e vou excluir esse primeiro lat aqui. Ok. Então lat long ali, tá? Salvar. Pronto, o que eu vou fazer agora? Eu vou exportar, salvar feição como, contorno, pontos. Agora eu vou voltar ele para WGS, salvar. Vou voltar ele para WGS 84, ok. Pronto. Veio para WGS, eu vou abrir a tabela de atributos, vou editar, vou criar um lat long aqui agora. Tá? Então vou fazer uma latitude, decimal real 8 casas após a vírgula, geometria y. Vou criar uma longitude, decimal real 8 casas após a vírgula, geometria, longitude é x. Ok. Veja que eu tenho aqui latitude, longitude. Eu preciso de um valor qualquer lá e posso ser até a distância que é o id. Eu preciso só reorganizar. Então, tá salvo. Salvei. Essa pasta ela está no formato shape. Agora eu vou exportar ela para uma outra extensão. Eu vou exportar ela para SV e vou organizar lá no Excel. Nome do arquivo. Esse aqui é contorno. Contorno pontos WGS. Salvar. Ok. Pronto, salvou. Eu vou lá na minha pasta de trabalho, GNSS, e vou abrir aqui o contorno fazenda pontos WGS. Ok. Então tem um monte de colunas aqui que eu não vou utilizar. Eu já vou arquivo, salvar como GNSS, já vou mudar para texto separado por espaço ou por tabulação, depois eu mudo para vírgula, tá? Contorno pontos WGS. Agora eu vou editar. Vou apagar essas que eu não preciso e vou pôr na ordem.
Então, eu preciso de latitude e longitude. Latitude, longitude. Preciso desse aqui, que pode ser qualquer coisa. Esse aqui eu vou pagar, que está sobrando. E essa distância aqui vai ser para mim o ID. No entanto, como eu tenho que salvar em TXT, eu vou já excluir essa linha, mas eu já coloquei na ordem que eu preciso, lat long, e vou excluir ela, porque lá eu tenho que ter nenhuma linha de título. Vou salvar, ela já está do tipo TXT. Vou fechar e vou abrir ela agora no bloco de notas. Ó, contorno fazenda, pontos, eu vou abrir ela no bloco de notas. Aqui no bloco de notas eu vou pegar o espaço, vir em editar, substituir por vírgula, substituir tudo. Então, só salvar. Salvei, veja que eu estou aqui com um arquivo agora do tipo texto, separado por vírgula decimal, na sequência que o C7 lê o arquivo. Então, eu posso copiar aqui agora, e lá na minha pasta de contornos, que é o arquivos não coordenadas, colocar ele aqui, que ele vai conseguir fazer a leitura. Da mesma forma que eu posso pegar o meu arquivo de contorno do tipo KML, colocar ele na pasta de arquivos aqui, e eu vou conseguir fazer a leitura utilizando o meu smartphone. Tá? Então, é isso que eu queria demonstrar para vocês, que eu consigo ler os arquivos do GNSS ou dos apps aqui no QGIS e consigo produzir os arquivos aqui no QGIS e exportá-los. Basta entender qual que é a estrutura que o app, que o software, que o GNSS lê, qual que é a sequência de leitura que ele entende, como que ele faz a leitura do arquivo, seja TXT, seja CSV. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado e gostado dessa aula. Tchau e até a próxima.